a sessão de prática. Quer dizer, você até pode fazer para saber qual foi o nível de retenção imediata ali, né? Mas quando você fala de retenção da aprendizagem propriamente dita, você vai dar um tempo, né? Pode ser um dia, pode ser 3 dias, aí, o tempo que você definir, para saber se a habilidade, se aquela aprendizagem persistiu durante aquele tempo. Só que você pode também fazer testes de transferência. Então você testa uma habilidade X inicialmente, aí você pratica essa habilidade num contexto diferente, ou uma outra habilidade, ou um outro conjunto de habilidades, e depois você, mais uma vez, dentro desse período de tempo, passa-se, né, esse período de tempo aqui dentro dessa prática, e aí você testa novamente o que? Essa habilidade aqui, nessa condição inicial, né? Nesse caso aqui, você está testando a habilidade propriamente dita, da mesma forma como ela foi praticada, você vai testar. E nesse caso aqui, dentro desse contexto, né, dentro do teste de transferência, o que você busca? Ver se uma habilidade X, ela pode sofrer interferências na aprendizagem devido à prática de outras, né? Ou da própria habilidade em contextos diferenciados. Tá? Essa é a diferença de teste de retenção e teste de transferência. Então agora você nota aí que nós entramos, né, na parte de modelos de estágios da aprendizagem. Né? O que significa esses modelos? Os pesquisadores da área do comportamento motor, os pesquisadores clássicos dessa área, eles observaram justamente essas mudanças no comportamento que nós acabamos de discutir. E o que eles notaram, né? Essas mudanças de comportamento, elas seguem razoavelmente um padrão esperado. Esse primeiro modelo de estágio é desenvolvido por Fitts e Posner. Talvez seja o modelo mais famoso, mais clássico, né? Utilizado dentro da área da aprendizagem motora. O que ele se refere aí? Ó? Ele mostra, vamos lá, ele mostra aqui, ó, um aprendiz iniciante, né? E aqui na linha do tempo, um executante experiente. Então essa daqui é a linha do tempo para que uma pessoa iniciante chegue a ser uma pessoa experiente naquela situação. Eles dividiram em 3 estágios. O primeiro estágio ele chamou de estágio cognitivo ou verbal cognitivo, é a mesma coisa. O segundo estágio ele chamou de estágio associativo ou estágio motor. E o terceiro estágio ele chama de estágio autônomo. Temos que ter a consciência do que a mudança de um estágio para o outro, ela não tem um ponto definido. É uma transição que você não tem como definir exatamente em que momento você está mudando de estágio, né? Então, não é como fazer aniversário, né? Que hoje marca a mudança da idade, não é isso. É um processo gradativo, tanto do primeiro para o segundo, quanto do segundo para o terceiro. Uma outra coisa também que é importante considerar é que a passagem por esses estágios depende, mais uma vez, da complexidade das habilidades a serem aprendidas e das características individuais. O primeiro estágio, que é aquele estágio inicial, chamado de cognitivo, e não é chamado de cognitivo à toa, veja, características: falar e pensar muito durante a prática, falar tanto com outras pessoas como consigo mesmo. Direciona muita atenção, ou seja, o que é direcionar a atenção? Puxa, eu estou fazendo aqui uma determinada habilidade, eu estou praticando. O que eu tenho que fazer com o meu pé? O que eu tenho que fazer com o meu braço? Então a pessoa ela não consegue, a primeiro momento, contextualizar a sua prática de forma geral. Ela começa a prestar atenção numa parte do corpo, em outra parte do corpo, e às vezes ela presta atenção numa situação e esquece de outra. Por quê? Porque ela ainda não conhece aquele padrão. Então isso vai gerar um direcionamento muito grande do foco de atenção. Obviamente vai acontecer muitas dúvidas e muitos erros,
por conta do estágio inicial, né? Mas, em geral, claro que isso depende, né? Mas, em geral, a partir do momento em que você entende aquele padrão, você começa a evoluir de uma maneira relativamente rápida, tá? O segundo estágio, que é o associativo, você vai ter ali um refinamento, né, daquelas habilidades. Você começa a ganhar mais confiança, você começa a melhorar aqueles itens lá, né, da aprendizagem que nós vimos, a adaptabilidade, a persistência, a consistência e o aperfeiçoamento. Você consegue passa a melhorar aquelas variáveis, né? E você começa a ter um certo domínio e um certo conhecimento daquela habilidade ou daquele conjunto de habilidades, certo? O estágio associativo, muitas vezes, muitas situações, né, as pessoas param por ali. Elas não chegam, né, no estágio autônomo. Quando eu estou dizendo estágio autônomo, eu estou falando de um nível de aprendizagem muito, muito grande, muito avançado. Pode ser que as pessoas, de uma forma geral, até em algumas situações, alcancem o estágio autônomo. Normalmente, pessoas que vão chegar nesse estágio são pessoas que realmente praticaram durante muito tempo, né, e apresentam um nível de habilidade, de individualidade também bastante favorável, né, para poder apresentar um alto desempenho. E aqui eu não estou falando só de esporte, não. Por exemplo, se você pegar um funcionário de uma linha de produção numa empresa, que ele faz ali um determinado produto, ele precisa montar alguma coisa, alguma peça, né? Você percebe o quê? Que com o passar do tempo, pode ser que isso demore alguns meses, pode ser que demore alguns anos, mas ele passa a ter uma habilidade tão grande de fazer aquilo, que ele faz uma velocidade que uma pessoa que não tem aquele conhecimento, ela demoraria muito, teria muita dificuldade para poder montar uma peça, né? Tem muitos vídeos na internet, né, sobre isso, muitos exemplos. Você pode observar também o quê? A capacidade de autocorreção das pessoas que chegam nesse estágio. O que isso significa? A pessoa tem uma capacidade de autopercepção tão aprimorada que ela consegue perceber e até corrigir os seus próprios erros. Isso é muito característico em atletas experientes. A gente está vendo aí, ó, um modelo do Berenstein. Esse também é um modelo de 3 estágios. Veja, no primeiro estágio, ele mostra que é o estágio inicial. Ele diz que as pessoas estão numa condição de redução de grau de liberdade. O que são os graus de liberdade? São as possibilidades que as suas articulações têm de fazer determinados movimentos. Por exemplo, a articulação do joelho, ela consegue fazer um determinado movimento mais limitado em relação à articulação do ombro, por exemplo. A articulação do joelho, ela basicamente vai fazer extensão e flexão. Já a articulação do ombro, ela tem um grau de liberdade bem maior. Você consegue fazer muitas outras ações, né, além de extensão e flexão, quando comparado ao joelho. Então, a gente pode dizer que a articulação do ombro, ela tem mais graus de liberdade do que a articulação do joelho. O que significa quando ele fala redução de graus de liberdade? Sabe quando você pega uma pessoa iniciante e parece que a pessoa que vai fazer aquele movimento ela está travada? Pensa numa pessoa que nunca jogou